Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do BRM News, o seu podcast diário que compila as principais notícias sobre negócios, inovação, tecnologia e economia dos mercados regionais brasileiros. Hoje é quarta-feira, dia 25 de junho, e hoje na News a gente começa com um movimento ousado da Apex, que é a expansão da área imobiliária para 4 estados brasileiros. Eu sou o Lucas Comarella, estou aqui com meu colega Renan Torres. Olá, Lucas, olá para quem nos acompanha. E além desse movimento da Apex, que foi destaque ontem no Brasil Journal, principal mídia daqui dos mercados brasileiros, a gente vai falar sobre os bastidores da concessão da BR-101, o novo projeto digital da Águia Branca e as falas mais recentes de Fernando Haddad sobre inflação, Selic e desigualdade. Fica com a gente que o episódio está recheado de notícia. E para começar, a gente traz a notícia da Apex, que está levando seus projetos imobiliários para 4 novos mercados: Itajaí, Londrina, São Paulo e Florianópolis. Somando os novos lançamentos, são mais de 580 milhões de VGV em fase inicial e com perspectiva de atingir R$1 bilhão ainda este ano. E no Espírito Santo, destaque vai por Parque Flora, em Jardim Camburi, com mais de 234 milhões de VGV, em parceria com a Sá Cavalcante, e para a Fazenda Nova Trento, uma gigantesca área em Pedra Azul, com mais de 3,3 milhões de metros quadrados de expansão. E já em São Paulo, a Apex esse ano desenvolveu seu primeiro projeto residencial vertical, que é o The Only Graphic, empreendimento localizado no bairro de Moema, com mais de 180 unidades e 2 torres. Esse projeto foi feito em parceria com a AM. A Apex reforça seu posicionamento em real estate com um modelo de financiamento baseado em equity, participação societária, e que tem atraído muito a atenção do mercado. Hoje, esse braço da companhia já soma mais de R$3 bilhões em ativos sob gestão e supervisão. E falando em Espírito Santo, Lucas, o setor de café teve uma queda expressiva nas exportações em 2025, menos de 66% no volume de sacas em relação ao mesmo período do ano passado. Foram exportados 1,13 milhão de sacas, com destaque para o café Conilon, obviamente. Apesar do tombo no volume, o faturamento foi salvo pela alta de preços. A saca passou de $132 para $321. O setor agora espera recuperação com a chegada da nova safra. E a novela da BR-101 ganhou novos capítulos. A Ecorodovia, que havia devolvido a concessão em 2022, deve continuar o controle após a renegociação inédita com o TCU. Nenhuma outra proposta foi apresentada, então o leilão desta quinta deve confirmar a permanência da empresa. E o novo contrato prevê mais de R$10 bilhões em investimentos, incluindo duplicações e melhorias, e a assinatura está prevista para o fim de outubro. Outro movimento interessante: a Águia Branca e o grupo JCA lançaram o Busco, uma nova plataforma de transporte rodoviário 100% online. A ideia é competir diretamente com a Buser, oferecendo passagens digitais e operação enxuta sem guichês. A operação começa em 7 estados e a Águia Flex será incorporada à nova marca em agosto. E agora abrindo aqui a seção de macroeconomia brasileira, a Instituição Fiscal Independente, a IFE, que é ligada ao Senado Federal, declarou que as metas fiscais para 2026 são inatingíveis se nada for feito. A projeção é de um déficit de mais de R$83 bilhões este ano, em um cenário fiscal que se deteriora até 2035. O diagnóstico feito pela IFE reforça a necessidade de uma reforma estrutural urgente. A instituição projeta um crescimento das despesas primárias, aquelas que não estão ligadas aos juros da dívida pública, para 20,4% do PIB nos próximos anos, enquanto as receitas estagnam. E Fernando Haddad reagiu dizendo que é hora de congelar o debate sobre aumento de gastos, até que se encontre um equilíbrio nas contas. Ele também comentou sobre a alta da Selic, que foi de 14,75% para 15%, criticando as decisões anteriores da diretoria do Banco Central. E Haddad ainda fez um comentário ácido sobre a desigualdade brasileira, comparando o morador da cobertura que não paga condomínio com a população que luta diariamente para sobreviver. E agora falando sobre política monetária, do lado das expectativas, alguns players de mercado já precificam o início de corte da Selic. A Cassiana Fernandes, do JP Morgan, já projeta esse início de corte da taxa de juros para dezembro, com possível queda de 0,25 pontos percentuais. Para 26, a taxa pode chegar a 10,75%, se o cenário fiscal e cambial colaborar. Já o mercado, via Focus, ainda é mais conservador, não espera cortes este ano e prevê Selic em 12,50% no final de 26. E apesar dos cortes de preço nas refinarias, o consumidor ainda não viu diferença no bolso. A ANP registrou leve alta no preço médio da gasolina e, para pressionar os postos, a própria presidente da Petrobras pediu ajuda aos consumidores. Hoje, o CNPE deve aprovar o aumento da mistura do etanol na gasolina de 27,5% para 30%, e o governo diz que isso pode baratear em 0,13 centavos o litro.
além de reduzir importações e gerar 9 bilhões em investimento no setor do etanol. E para fechar a sessão aqui de macroeconomia brasileira, o governo central fechou 12 meses com um superávit de 20 bilhões de reais, puxado pelo crescimento da arrecadação. Mas a cautela continua, ainda há contingenciamento e postergação de precatórios, o que obviamente ajuda do lado da despesa. A ata do Copom, divulgada ontem, mostra que o comitê avalia interromper o ciclo de alta para observar os efeitos já contratados na economia. O BC quer ver se o atual nível de juros será suficiente para derrubar a inflação. E o Senado vota hoje o aumento do número de deputados federais, de 513 para 531. O projeto beneficia 8 estados com crescimento populacional e evita perdas para outros 7. A medida custa 64,6 milhões de reais ao ano e enfrenta forte rejeição popular. 76% dos brasileiros são contra, segundo o Datafolha, e mesmo assim, senadores dizem ter os votos para aprovar essa medida. No campo eleitoral, Flávio e Eduardo Bolsonaro foram testados em nova pesquisa da Paraná Pesquisas. Ambos ficam atrás de Lula no primeiro turno, mas com empate técnico no segundo. Michele e Tarcísio também aparecem, mas só Jair Bolsonaro lidera, mesmo inelegível. Enquanto isso, Paulo Figueiredo reaparece, pedindo que os Estados Unidos sancionem o ministro Alexandre de Moraes, alegando perseguição a opositores. O depoimento foi dado ontem, mais de uma sessão esvaziada da Câmara Americana. E para encerrar o episódio de hoje, convidamos vocês a assistirem o episódio lançado no Vida Intelectual, que é um podcast que faz parte do Guarda-Chuva BRM Podcasts, e nesse episódio específico a gente trata o assunto Bitcoin. Partindo do white paper do Satoshi Nakamoto, foram discutidas as motivações filosóficas por trás da criptomoeda, sem jargões técnicos. Então vale a pena escutar, mesmo que você ainda não tenha investido nesse criptoativo, mas é uma maneira de entender um pouco mais sobre o tema. E por hoje é isso, Lucas. A gente encerra o nosso episódio por aqui. E antes da gente sair, não se esqueça, obviamente, de seguir o BRM News no Spotify, no YouTube e também no Instagram. Ative o sininho, compartilha com um amigo que gosta, de política, economia e mercados regionais, para a gente poder cada vez mais continuar compartilhando conteúdo de alta qualidade. E até a próxima, estamos à disposição. Até a próxima, pessoal, e ótimos negócios.